Quero compartilhar com você uma palavra, né? A gente tem sentido esse tema sobre coragem, né? Que é algo que Deus já tem falado conosco, falado com as mulheres dessa casa. Esse ano a gente, nas nossas reuniões mensais ou trimestrais, na verdade, de mulheres, a gente tem compartilhado a respeito disso. É algo que está no nosso coração. Eu tenho falei sobre isso lá no Nova Nordeste, né? É algo que Deus tem inquietado o meu espírito, porque eu sinto que esse tempo de pandemia trouxe sobre nós um espírito de medo, né? E muito pavor daquilo que pode acontecer e daquilo que vai acontecer, mas Deus quer nos libertar disso, amém? Deus quer nos levar adiante. Você ouviu isso nas palavras desses dias, né? A pastora Ana Nóbrega compartilhou a respeito disso. Eu chamo de pastora porque na igreja dela ela é pastora também, viu? E ela falou sobre isso, né? Ela falou sobre não olhar para trás, sobre manter o coração, o foco em Deus, naquilo que Deus vai fazer, né? Tão interessante, você que está aqui desde o começo, viu que as duas falaram sobre a mulher de Ló. Que coisa, gente! Vê se não é Espírito Santo, né? Porque elas não conversam entre si sobre o que vão falar. Não assistem uma a outra, mas Deus estava falando sobre isso, sobre não ser como a mulher de Ló, não olhar para trás, né? Não ficar paralisada pelo passado, por tudo aquilo. Tão interessante, né? E nós desafiamos as mulheres dessa casa a estarem lendo Provérbios, né? E você viu o que é que tem hoje em Provérbios, gente? Abre lá, Provérbios 28, primeiro versículo. Olha lá o que diz. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como um leão. Oh, glória a Deus! Então olha para a mulher do teu lado. Se você é uma leoa, uau, faz aí uma, né? Faz um uau aí para ela, né? Você é corajosa como uma leoa. Amém? Que todo espírito de medo saia da tua vida, em nome de Jesus. Todo pavor, tudo aquilo que o diabo quer trazer, dizer para você, você vai voltar para o seu passado, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso. Você é corajosa como uma leoa. Amém? Essa é a tua palavra, essa é a palavra de Deus ao teu coração, é isso que Deus está ministrando ao seu espírito, porque você é justa, você foi justificada pelo sangue do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, isso é maravilhoso, né? Para nós é realmente, o tempo da conferência é muito especial, a gente fica muito feliz, né? É uma trabalheira, mas é uma trabalheira boa, uma trabalheira gostosa, né? É muito bom preparar tudo com carinho para te receber, né? E eu louvo a Deus pela equipe que Deus tem me dado, as pastoras dessa casa, que me sustentam em oração, que compartilham comigo de um sonho, né? Que se doam e que são sempre fiéis. Eu queria honrar a vida das pastoras, das minhas pastoras diárias, queria convidá-las para ficar de pé e queria que você desse um grande aplauso às pastoras diárias dessa casa. São mulheres poderosas em Deus, que eu tenho a alegria e o privilégio, né? De tê-las comigo no ministério. Obrigada, viu? E eu queria honrar a vida da minha filha, que sonha comigo, né? Que vai ser estabelecida pastora nesse mês, né? Ela já era pastora, veio para cá, fica de pé, né? E vão ser estabelecidos pastores também esse mês. Obrigada, filha, muito obrigada. Realmente é para mim uma grande honra, né? Ter essas mulheres poderosas que sempre me animam. Elas escutam o meu coração e daí de vez em quando elas escutam os meus medos. Ai, não sei se a gente vai dar conta de fazer isso. Ora comigo. Ai, meu Deus, esse negócio a gente não vai dar conta, né? Ai, o que Deus está falando, não sei, né? E elas estão sempre lá. Obrigada, viu? Muito obrigada. Queria realmente agradecer, né? Para mim é uma alegria. E também é muito, muito especial receber as pastoras aliançadas, né? Que caminham com a gente, que são mulheres de Deus, que realmente separaram tempo só para estar aqui. Algumas delas não conseguiram vir esse ano, mas elas sempre estão aqui. E eu queria honrar a vida delas, a minha cunhada, a pastora Cíntia. Queria convidar as pastoras que vieram, né? Da INA e de outras igrejas que caminham conosco para ficar de pé também. Queria honrar a vida delas, né? Obrigada, viu? Vocês são especiais, vocês são, né, uma bênção na nossa vida e é uma alegria poder ter amigos e companheiros de uma jornada, né? Ninguém vai
sozinho para um lugar não, viu, gente? No reino de Deus a gente vai tudo junto, viu? E ainda se você acha que você vai chegar primeiro, não vai não, porque a gente ainda vai chegar junto, não é? E também se você acha que você vai fazer tudo sozinho, também não vai não, porque vamos fazer tudo junto, né? Porque a beleza do reino de Deus é isso, a gente se complementa, a gente é diferente, né? Deus nos chamou para fazer coisas diferentes, então é muito lindo o que Deus faz e eu sou muito grata a Ele. Muito obrigada, viu, queridas? Mas eu sei que Deus tem falado, né, sobre coragem e eu queria, o título da minha mensagem é a mulher e a menina, né? Eu quero compartilhar sobre um texto no Novo Testamento e eu quero trazer para você a palavra no original, no grego, que a gente tem traduzida como coragem, né? A mulher e a menina é o nosso tema, né? E eu quero ir com você para a palavra no grego, que é a palavra coragem. E muitas vezes na sua Bíblia ela é traduzida com bom ânimo. Tenha bom ânimo, né? Seja encorajada, seja fortalecida. Essa palavra aí no grego, né? Não vou nem tentar falar, né? Mas essa é uma palavra que é usada em muitas passagens. E o mais interessante é que no Novo Testamento ela está sempre no imperativo. É sempre uma ordem para a gente. Ela não é só uma coisa assim, se você quiser, você fica animada. Se você quiser, você sinta-se encorajada. Não, ela é sempre uma ordem quando ela é usada no Novo Testamento. É sempre dito para você, seja corajosa, seja animada, seja fortalecida. Tenha confiança em Deus. Tenha confiança naquilo que Deus vai fazer na sua vida, né? É sempre assim. E ela aparece em vários momentos em que Jesus está desafiando alguém a crer por um milagre. Ela aparece em vários momentos em que Jesus cura alguém, em que Jesus fala com alguém, desafiando ele a ficar assim fortalecido, crendo naquilo que Deus está dizendo para ele, né? Então é muito forte isso no Novo Testamento, mas é interessante que ela aparece em João capítulo 16, versículo 33, né? Jesus diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo, amém? Jesus estava se despedindo dos discípulos, sabia que não ia estar mais junto com eles, sabia que eles iam enfrentar este mundo, enfrentar um monte de desafio, né? Que tudo que eles tinham diante deles não ia ser fácil. Imagine que tarefa, né? O mestre estava indo e aí os discípulos estão ficando e aí você podia pensar assim, puxa, por onde a gente começa essa obra, né? Como é que Deus vai fazer isso? Mas Jesus estava preparando o coração deles, Jesus estava dizendo para eles, olha, eu não vou estar aqui, você precisa ser corajoso. Você precisa ser cheio de coragem, porque vai ter muito desafio pela sua frente. Você vai enfrentar muitas coisas. Você vai ter que ser muito corajoso. Você precisa se preparar para o final dos tempos. E é isso que Deus está dizendo para você nesse dia. É isso que Deus está querendo preparar o seu coração para aquilo que eu e você vamos enfrentar nesse tempo. Sabe, a nossa teologia a respeito da segunda vinda de Cristo entende que Jesus vai vir sobre a terra, realmente se encontrar nos ares com a sua igreja, né? Que muita gente, né, que a palavra ali é arrebatamento, mas esse arrebatamento não é para fugir de um lugar, né? É para se encontrar com Jesus. Mas o que precede a isso é uma grande purificação da igreja. O que precede a isso é uma grande perseguição sobre a terra. Então, embora a gente ore por paz, a gente deve fazer isso porque a palavra de Deus nos ensina, a gente ore, né, abençoando a nossa nação, a gente ore por todos os cristãos sobre a terra, a gente sabe que nós vamos enfrentar muitos desafios, que muita coisa difícil vai vir sobre a terra. Ai, pastor, em vez de você me trazer coragem, está me dando medo. Está falando essas coisas para mim, agora está falando, meu pai do céu, eu já ouvi esses dias que diz que a China vai invadir Taiwan e aí vai virar guerra. Ai, Jesus, misericórdia. Prepare o seu coração, porque muita guerra vai vir. Jesus falou que ia vir guerra. Então a gente só tem que estar preparada para tudo isso. E realmente preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer sobre a terra. Então o meu objetivo não é trazer medo, não é trazer coragem. Que é o tema da nossa conferência. É que Deus prepare o seu coração. Mas eu só estou dizendo que Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabe aquilo que vai acontecer. E é muito forte isso. Então, outro momento que a gente vê essa mesma palavra é aquele momento que os discípulos estão no barco e de repente Jesus vem caminhando em direção a eles
e eles pensam que é um fantasma, né? Ai, meu Deus, o que é isso que vem vindo aí, né? No meio da escuridão e tal. E Jesus chega diante deles né, diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Que interessante, né? Confie em mim, coragem. Às vezes, Deus está querendo vir sobre a sua vida. A tempestade está forte. E a gente está pensando que, não sabendo se é de Deus, se isso aí é um fantasma, o que é, mas é a mão de Deus vindo sobre você. É a mão do Senhor falando com você, querendo derramar paz no seu espírito. Descanso ao seu espírito, descanso à sua alma, ao seu coração, né? É muito lindo isso. Mas eu quero ir para o nosso texto principal. E ele está lá em Marcos. Se você está comigo aí na sua Bíblia, se você está acompanhando, escrevendo, a gente deixou um lugarzinho aqui para você poder escrever, né? Até aqui, se você gosta de escrever, eu gosto de escrever, estou escrevendo mais no iPad, mas também gosto de escrever no papel aqui, E você pode anotar a palavra, você pode seguir aqui todos os horários e tudo mais, né? Para o pessoal que está chegando. Mas é Marcos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 22 ao 42, mas antes disso, essa é uma passagem paralela, ela acontece em 3 dos evangelhos, né? E eu quero ir para Mateus capítulo 9, versículo 29. Que nessa passagem, quando ela acontece nos outros, eu vou usar Marcos, ela não aparece a palavra coragem, ela só aparece no texto de Mateus 9. Então, eu quero ler o texto de Mateus 9, 22, e depois a gente vai para o texto que a gente vai usar, é o mesmo texto, tá? De Marcos 5. Mateus 9, 22 diz assim, Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, ou seja, coragem, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Feche os seus olhos onde você está. Pai, obrigada pela tua palavra. Nós declaramos que ela é vida, que ela é o nosso alimento, que ela nos sustenta, que ela nos desafia, que ela nos fortalece. Nós declaramos que ela traz coragem ao nosso espírito nessa manhã e que ela faz aquilo que o Senhor determinou para ela fazer nas nossas vidas. E por isso nós dizemos amém, amém a tua palavra. Que ela se cumpra nas nossas vidas, que ela encha os nossos corações nessa manhã e que ela se torne verdade no nosso espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu só quis ler Mateus por causa da passagem que diz ali, né? Coragem. Mas eu quero ler com você Marcos 5, versículos 22 a 42. Vamos ler essa história aí? Vamos lá? Então, vamos juntas. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e lhe tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, e virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha ocorrido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia somente, tão somente creia. Então, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Então ordenou que eles saíssem.
Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Interessante, né? Eu quero com você fazer uma comparação entre a história dessas duas mulheres, dessa menina e dessa mulher. Quero fazer uma comparação e a gente vai observar algumas coisas em relação a elas. Algumas coisas que as diferenciavam e algumas coisas que as tornavam muito semelhantes. Então, eu fiz um quadro ali, eu pedi para o pessoal colocar para mim, que mostra aqui as diferenças entre elas. Primeiro, a mulher precisou chegar a Jesus por si mesma. Não tinha ninguém que pudesse interceder por ela. Ela teve que ir atrás do milagre dela, ela teve que procurar Jesus, ela teve que se desdobrar, mesmo doente, mesmo com muita dor, mesmo com hemorragia, mesmo sabendo que não podia tocar em ninguém pela lei, ela procurou o mestre por si só. A menina teve os seus pais que puderam interceder por ela. Ela não podia ir, ela estava à beira da morte, numa cama, deixada numa cama, e seu pai foi atrás de Jesus. Ela tinha alguém para interceder por ela. Essa mulher viveu na solidão, porque já fazia 12 anos que ela não podia se relacionar com pessoas, ela era considerada impura, provavelmente sua família se afastou dela, ela provavelmente não tinha ninguém, ela é uma mulher na solidão. Mas a menina viveu a doença no meio da família. Dentro da sua casa, cercada de amor, cercada de pessoas perto dela, pessoas que choraram com ela quando ela ficou doente, pessoas que sofreram quando ela ficou acamada, que cobriram ela de amor, de compaixão. Essa mulher foi curada em público, tinha muita gente. Ela teve que ser muito corajosa, ela teve que enfrentar uma multidão inteira de pessoas para tocar em Jesus. Ela teve que enfrentar gente demais. Muita gente teve que pensar, por um instante vai ser só eu e Jesus, no meio dessa multidão enorme. Mas a menina foi curada na sua casa, no seu quarto, onde ela dormia, e tinha pouquíssimas pessoas. Só as pessoas que a amavam, que cuidavam dela, que estavam intercedendo por ela, que estavam orando por ela, que estavam crendo por ela, porque ela não podia exercer fé. Ela não conseguia nem exercer fé naquele instante. Ela estava acamada. Talvez inconsciente, talvez num coma. Essa mulher tinha a experiência da maturidade. Ela sabia que a vida traz sofrimento, que a vida traz dor, que a gente erra no passado, que muitas vezes a gente carrega marcas e consequências de pecados que a gente fez, que a gente cometeu, de erros que a gente cometeu, que a gente não devia ter cometido, mas a gente não sabia e a gente cometeu e a gente carrega um monte de coisa. E às vezes a gente olha para trás e a gente está até encurvada, que a experiência da vida trouxe um peso. Mas essa menina tinha a força da juventude. Essa menina era para ter um vigor. Essa menina era para ser alguém correndo, alegre, cheia de vida. Era alguém que estava no começo da vida, que não tinha experimentado muita coisa, que ainda não sabia as consequências das decisões, que ainda não tinha feito grandes escolhas na vida, que ainda não entendia muitas coisas na vida. Talvez achasse que sabia tudo, mas só tinha 12 anos, como os nossos adolescentes, Eles dizem para nós que sabem tudo, mas não sabem nada. Não é verdade? Estão aprendendo, vamos chegar lá. Essa mulher era pobre. Ela empobreceu pela doença, ela gastou tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada. Os médicos tentaram curá-la e, na verdade, ela foi perdendo todo o dinheiro através dessa doença. Ela foi ficando cada vez mais pobre. Então, financeiramente, ela não tinha nada. Mas essa menina tinha muito dinheiro. Esse homem era o chefe da sinagoga. Para ser chefe da sinagoga, você tinha que ser muito respeitado. Você não precisava ser um fariseu, mas você era alguém que determinava a ordem das coisas na sinagoga. Você era alguém que dizia quem ia falar, quem ia ler as escrituras. Você era aquela pessoa que mandava no âmbito da sinagoga. Então, normalmente era alguém com muitas posses, era alguém muito respeitado na comunidade que exercia esse lugar. Então, essa menina era uma menina que tinha muita condição financeira.
Essa menina tinha muita coisa, tinha tudo, né? Mas não tinha nada diante da morte. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Mas elas também tinham algumas coisas em comum. E o que elas tinham em comum? Pode colocar aí para mim, por favor? Próximo slide. O que elas tinham em comum? Será que eu não coloquei? Acho que eu não coloquei, perdão. Então eu vou falar. Elas eram mulheres cuja vida estava indo embora. Uma pelo sangue que ela estava perdendo. E a outra, pelo sangue que estava deixando de circular nas suas veias, né? Estava parando. Elas eram mulheres marcadas por um tempo determinado. 12 anos. 12 anos foram anos chaves nas suas vidas. 12 anos de vida, desde que ela nasceu, aquela menina, e 12 anos de enfermidade que aquela mulher tinha. Pode tirar esse, que não é esse. E elas tinham em comum o destino da morte, o destino da dor, do sofrimento, daquilo que elas estavam vivendo, daquilo que era angústia na vida delas, daquilo que não tinha, não existia, aquilo que elas estavam perdendo. Sabe que aqui a gente tem muitas diferenças entre nós, é ou não é verdade? Algumas diferenças dessas que a gente falou dessas meninas, né? Diferenças de idade, de experiência, diferenças da dor, do sofrimento. A gente tem muitas diferenças entre nós aqui, né? De lugares onde nós vivemos, de histórias que nós temos, nosso encontro com Jesus, das famílias que nós viemos. Algumas são muito abastadas, outras não são tão abastadas assim. Algumas vieram de uma família cristã, tiveram muita proteção, cuidado. Outras sofreram muitas coisas e passaram por muita dor na vida, muita dificuldade. A gente tem muitas semelhanças e muitas diferenças entre nós. A grande semelhança que nos une é o Senhor Jesus. Cada uma de nós precisa, não apenas do seu sangue próprio, mas do sangue do Cordeiro de Deus cobrindo as nossas vidas. Do sangue do Cordeiro de Deus que apaga o nosso pecado e nos faz absolutamente iguais diante de Deus. Todas as diferenças somem aos olhos do Senhor. Quando Ele olha para nós, Ele olha todas nós debaixo do seu sangue. Ele nos fez iguais, irmãs em Cristo. Não é porque você é pastora que você é um pouco diferente, nem é melhor, nem nada disso. Não é porque você tem mais tempo de igreja que você sabe mais necessariamente, né? Não é nada disso. Deus está nos fazendo uma, e um só coração, uma só mente. E aí eu queria fazer uma consideração importante, né? É isso aí, esse quadro aí. Mas eu queria fazer uma consideração importante, que foi aquela outra frase que a gente deixou. Quando a gente pensa em coragem, às vezes a gente pensa em fortaleza, em ousadia, em pessoas, né, assim, muito, né, desbravadoras e coisas assim, mas é interessante que na palavra de Deus não é exatamente isso. Isso é muito diferente, né? Fraqueza e coragem, elas são complementares e não antagônicas na palavra de Deus. Isso é muito bom, porque sabe o que significa? Que você pode ser muito fraca. E quanto mais você se sentir fraca, mais você pode ser poderosa e corajosa em Deus. Quanto mais você olhar suas limitações, aquilo que você acha que você não pode, aquilo que você acha que você não dá conta, mais Deus pode te usar. E quanto mais forte você se achar, mais cheia de sabedoria, ou menos Deus vai poder te usar. Quanto mais dependente você for do Senhor, quanto mais as suas fraquezas forem expostas diante de Deus e diante das pessoas, mais corajosa você vai poder ser. Quando você permitir que as suas fraquezas se tornem visíveis diante das pessoas, mais Deus vai poder te encher de coragem. Porque você sabe que a cura daquela mulher não seria completa. É muito interessante naquela história, porque quando ela toca Jesus, ela se sentiu curada. E a Bíblia fala que o fluxo de sangue parou. Mas se você vai mais para frente, no texto, realmente a cura dela aconteceu quando Jesus olha para ela e diz que ela está curada.
Às vezes a gente se sente curada. E é verdade, talvez Deus começou um processo na nossa vida. Mas a resposta da cura está na palavra de Jesus sobre a sua vida. Você está curada, vai em paz. Quando o Espírito de Deus fala isso sobre você, sobre as áreas da sua vida que você precisa, a cura se torna completa na sua vida. Não quando você acha que você está curada. Não até quando você sente que você está curada. Mas quando você permite que as suas fraquezas sejam expostas. Depois que aquela mulher teve a sua vida exposta diante de todo mundo, ela teve que permitir que o pecado dela, né, a dor dela, o que ela vivia, o fluxo de sangue, a humilhação dela ficasse exposto diante de todo mundo. Jesus olhou para ela e falou: vai-te em paz. Você está curada. Minha filha, o seu sofrimento acabou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que coisa, né? Interessante. A verdade é que para exercer coragem, a gente precisa vencer. Vencer algumas coisas dentro de nós mesmos. Expor as nossas fraquezas, vencer o nosso orgulho, vencer as nossas limitações. Vencer o orgulho que muitas vezes nos impede de pedir ajuda. Quantas vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda? É ou não é verdade? A gente está passando um perrengue, tem uma luta dentro de nós, um monte de sentimentos, de coisas que estão dentro do nosso coração, mas a gente não procura líder de célula, a gente não procura ajuda, a gente não procura ninguém. A gente vai falar com quem nem devia falar, porque daí a pessoa fala, é assim mesmo, todo mundo vive isso. Mas não é essa a palavra de sabedoria para a tua vida? Talvez você precise da sua líder olhar para você e dizer assim, minha filha, tu está precisando exercer perdão. Mas a gente não gosta de ouvir essas coisas, então a gente procura alguém que vai dizer uma coisinha bem legal para a gente. Vai dizer assim, ela é assim mesmo, por isso que ela fez isso com você. É isso? Mas essa não é uma boa exposição. A exposição verdadeira que traz cura tem que ser diante de Deus. Diante das pessoas, mas diante da presença de Jesus na sua vida. Nesse lugar, Deus vai trazer cura para você. Eu queria deixar um comentário com você. A coragem exige expor as fraquezas que nunca desejamos expor. Vou deixar 3 pontos aí com você. E eu vejo isso na vida de Raabe. Raabe ficou conhecida como uma prostituta. Ruim, né? Ser conhecida na Bíblia como uma prostituta. Mas cada vez que você fala de Raabe, você fala, Raabe é prostituta. Raabe é prostituta. É ruim, hein? Raabe é prostituta, é assim que a gente conhece aquela mulher. Mas aquela mulher foi salva, venceu. O seu pecado foi exposto. Quando ela chegou a Israel, todo mundo sabia que ela era prostituta. Mas isso não mudou a história dela. Esse passado não mudou. Na verdade, quando Deus entrou na vida dela, as coisas começaram a acontecer, mas essa marca foi ficada para trás. Ela se tornou da linhagem de Jesus, ela se tornou alguém de respeito, de valor, ela casou no meio de Israel, ela teve filhos, ela foi uma outra pessoa. Mas a vida dela foi exposta, todo mundo sabia. E eu fico imaginando que se uma mulher como essa entra aqui no nosso meio, ou entra no meio de um lugar religioso, todo mundo fica de olho, hein? Nossa, essa piriguete chegou aqui, hein? Ai, meu pai. Não vou deixar meu marido passar perto dela, não. Ixi, ela não mudou as roupas dela ainda. O guarda-roupa dela não converteu ainda. E agora? O que a gente faz? Olha lá, meu pai do céu. Olha o jeito que a mulher senta. Olha o jeito que a mulher olha. Ai, Jesus, tem compaixão. Como é que você reagiria? Mas ela expôs a vida dela. Ela permitiu que Deus usasse a vida dela. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ela era dona de alguma taberna, dona realmente, frequentava algum lugar onde os homens conseguiram encontrar ela, E é difícil, você ser reconhecida por isso. Mas a coragem exige exercer uma confiança inabalável, como Débora. Uma confiança, uma certeza do que Deus ia fazer, que quando ela chama um comandante, ela fala para ele do que Deus vai fazer, o cara treme nas bases e fala, não vai dar conta não, a gente não vai não, eu não vou sozinho não, peraí, você tem que ir comigo. Tá bom, eu vou porque eu tenho certeza que Deus vai vencer. Se ela não tivesse essa confiança, essa certeza tão grande, ela não iria.
é que ela ia se meter na guerra sabendo que ela não sabe nem usar uma arma? Sabendo que ela não sabe manipular uma espada? Sabendo que eles iam perder? Não, ela tinha uma certeza, ela tinha uma confiança tão grande na palavra que Deus deu para ela, que ela foi para a guerra com aquele homem. Isso é coragem. A coragem envolve uma confiança que Deus é capaz. E a coragem também envolve luta pelas nossas demandas. Enfrentar os desafios. A coragem tem a ver com isso. E aí uma personagem que me chama a atenção é Axa, né? Ela recebeu a herança dela, na verdade, seu marido recebeu um dote por aquilo, né, pela vitória na guerra. Ela foi, né, presenteada como um dote. O dote tinha terras, tinha a vida dela junto, mas ela não se conformou com isso. Ela falou, não quero só isso aí. Eu quero muito mais isso aqui. Essa terra está seca. Essa terra não tem água. Essa terra falta tudo. Eu vou até o meu pai e vou pedir as águas superiores, as águas inferiores. Eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero aquilo que me pertence. Aquilo que é meu por herança. E aí a Bíblia diz que ela saiu, né, do seu jumento, do seu cavalo, nem me lembro, mas ela chega ao seu pai. E ela pede. Isso não era muito comum, gente. Mulheres não eram dessa forma tratadas, né? E o desafio dessa mulher era ter mais do que ela tinha. Ela queria mais. Você não pode se conformar com aquilo que você tem vivido no reino de Deus. Você não pode se conformar com aquilo que você tem recebido. Você precisa avançar. Você precisa ir adiante. Coragem de Deus seja derramada sobre você para você alcançar o que Deus tem para você. Para você não se acomodar. Para você ter uma ousadia santa de entrar na presença de Deus e clamar por mais do que aquilo que você está vendo. Ah, pastor, eu tenho uma boa família, está indo tudo bem, eu tenho um bom emprego. Que bom, mas não se conforme com isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? O reino de Deus é muito mais do que isso. Existe algo espiritual. Existe aquilo que você vai apresentar diante de Deus. Eu quero dar alguns destaques dentro desse texto. E a gente está daqui a pouquinho indo para o final, eu queria ter um tempo de oração junto com você, mas eu queria destacar nesse texto a palavra sozo, que é a palavra cura que a gente tem ali, né? A palavra sozo aparece em Marcos 5,34, dentro daquele texto que a gente acabou de ler. E essa palavra, ela é uma palavra, ela foi traduzida por cura ali, mas ela é uma palavra muito mais, ela é ampla, ela é muito maior, ela traz para a gente um significado muito maior do que só cura física. O sozo envolve salvação, manter-se salvo. Envolve ser livre de perigo, de destruição, de sofrimento, do sofrimento da enfermidade, envolve restauração de saúde, envolve livramento de destruição, envolve resgate, envolve salvação no sentido, salvação do inferno. É muito mais, essa palavra sozo, ela é muito mais, ela é ampla, e Deus tem isso para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem mais do que a gente imagina. Às vezes a gente está imaginando que o que Deus tem para nós é cura. Mas a cura física não é muito mais do que isso, é uma cura emocional. A gente está às vezes imaginando que só o que Deus tinha para nós era salvação. Não é só isso, Deus te livrou do inferno para muito mais do que você tem. Para algo maior, muito propósito, um destino muito maior do que você imagina. Para algo grandioso e poderoso em Deus. Então sozo vai muito além do que isso. Sozo mostra para a gente algo mais... que Deus não está interessado só em uma área da sua vida. Deus está interessado em você como um todo. Seu espírito, alma e corpo. E essa palavra foi usada para as duas personagens. Tanto para a menina quanto para a mulher. Então, não interessa a fase de vida que você está. Se você é uma mulher experiente, se você é uma menina que está chegando aqui. Se você acabou de ser salva, se você tem muitos anos com Deus. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer salvação para o seu espírito, alma e corpo. Deus quer te visitar profundamente e muito além do que você imagina, muito além do que você está vendo até agora. Porque a nossa vida é uma jornada, nossa vida é uma caminhada com Deus. Não é apenas um encontro, não é apenas um dia, não é apenas um momento, é muito mais o que Deus tem.
Então existe algo além que Deus quer te levar, né? Acho que o pessoal não colocou para mim nos slides aí, né? Tinha uns pontos embaixo, não? Livramento, né? Não? Tá bom, obrigada, gente. Mas vai lá, né? Então anota aí, Mateus 5:34, né? E Lucas 8:50. Aleluia. Diga, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero a tua salvação completa. Eu quero sozo na minha vida. Eu quero espírito, alma e corpo achados íntegros, irrepreensíveis na tua presença. Eu quero um processo completo na minha vida, no meu coração. Faz a tua obra em mim, Senhor. Aquilo que o Senhor começou, onde o Senhor começou, não para não, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Um segundo aspecto, e eu já comentei um pouquinho, é que Jesus se importa com todas nós, né? Ele se importa com você como pessoa. Ele olha para você como pessoa. E isso é tão maravilhoso. Por isso aquele momento de cura daquela mulher. Tinha uma multidão, tinha um monte de gente, né? Tinha bastante gente ao redor, tinha muita coisa acontecendo, mas Jesus parou tudo e começou a perguntar: quem é que me tocou? Eu quero saber quem é essa mulher. Quero saber quem é essa pessoa. Então, quero dizer uma coisa a você. Às vezes a gente está numa conferência e tem muita gente. E aí a gente tem uma sensação, só, eu sou mais uma aqui, né? Eu sou mais uma aqui, tem uma punhada de gente aqui. Será que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai me ver nisso aqui tudo? Será que eu sou importante para Deus? Eu quero dizer uma coisa a você. Deus está te vendo. E quando você vai para uma conferência, você tem que agir tipo encontro com Deus, entendeu? Faz de conta que não tem ninguém lá. Esquece, minha filha. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está reparando se você chorou, não chorou, se você ajoelhou, se você levantou a mão, se você ficou de pé. O que você fez? Esquece. Busca. Coloca a sua demanda diante de Deus. Fala com Ele porque você veio. Deus quer te achar no meio da multidão. Deus quer te ver no meio da multidão. Mas Ele só vai te ver se tiver uma demanda. Ele só vai te ver se tiver um desejo de tocá-lo. Ele só vai te ver se você se lançar em fé, segurando nele. Sabe? Então, quando você está aqui, esquece. Deus me renova. Às vezes a gente está cansado, um monte de coisa, chegou de viagem, tem um monte de coisa, né? Um monte de distração. Hoje esquece isso, esquece. Deixa para lá, deixa as coisas para lá. Depois você mexe no Instagram, depois você mexe nos outros. Deixa tudo isso para lá. Foca. Foca em ouvir o que Deus quer falar com você. Abre o seu espírito. Mas, pastora, como é que eu faço isso? Você começa a dar um comando. Você começa a ordenar a sua alma. Como é que eu faço isso na prática? Você começa a orar. Você começa a dizer: eu abro o meu espírito nessa hora. Eu abro minha alma, eu coloco meu coração diante da tua presença. Eu abro o meu espírito. Você começa a ordenar a sua alma. Minha alma louve ao Senhor. Minha alma adore ao Senhor. Você começa a dar uma ordem de comando. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. E Deus começa a operar em você. Senhor, eu repreendo toda a distração da minha mente agora. Em nome de Jesus, sai daqui. Para de pensar nisso. Para de pensar se meu filho está bem, se meu marido deu comida. Deixa, não vai morrer se um dia não comer. Entendeu? Nessa hora que vem uma preocupação dessa, você fala: Senhor, envia os seus anjos guardando, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou a preocupação. Parou, chega. Não vai ocupar sua mente, não vai ocupar seu coração. Você vai focar no Senhor. Você vai olhar para Ele. Você vai olhar para aquilo que Ele está falando com você. Você vai dizer: fala comigo, Senhor. Amém? Então, Deus está aqui. Não interessa. Algumas estão em casa, né? A gente liberou o link para quem pagou e está com Covid, está com uma situação, ela está em casa assistindo. Então, Deus está aqui, Deus está na sua casa. Jesus curou a mulher no meio da multidão e curou a menina numa casa. Deus quer mover onde você estiver. Então, o que você está recebendo numa conferência, você pode receber lá no seu quarto. Você pode receber onde você estiver. Se você criar um ambiente de adoração,
Você liga lá, bota lá uma música do Drops, começa a adorar o Senhor. Esquece quem está do seu lado, começa a adorar o Senhor. Ah, pastora, mas na minha casa você não sabe, eu durmo com umas meninas, não dá tal. Vem para a sala de oração. Vem aí. Minha filha, levanta, dança, louva, adora. Eu vou dizer para você que a presença de Deus vem. Para fechar, eu queria dizer a você que Jesus nos responde diretamente ou através de pessoas. Ele pode falar com você. O seu espírito pode tocar sua alma, seu coração, sua vida hoje, aqui agora. Mas ele também age através da sua intercessão por alguém. E ele age através da intercessão de alguém por você. Muitas estão aqui porque receberam muita oração. Dos seus pais, de alguém que te amava, de alguém que te trouxe para esse lugar, de alguém que te convidou para estar aqui. Tem muita oração, tem um saldo de oração. Tem um saldo colocado na presença de Deus. Então, não limita Deus. Não limita Deus. Não coloca Deus em caixinha nenhuma. Jesus age do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer. E eu estou fazendo esse comparativo entre essas duas mulheres, porque para mostrar para você que não importa nada. Ele é Senhor de toda a situação. Ele é Deus. Ele sabia que aquela menina seria curada. Ele sabia que ele teria que parar, ser interrompido. E aquela multidão achando, não, a menina lá já morreu, a filha de Jairo já morreu, não dá mais para ir lá. Não, para, Jesus não. Não, eu vou lá. Há uma demanda, há uma expectativa de fé, há algo poderoso acontecendo. Então eu quero dizer uma coisa a você. Deus quer mover hoje na sua vida. Deus quer mover poderosamente. Deus tem algo para você. Não importa se você é uma menina ou se você é uma mulher. Não importa que fase da vida você está. Não importa qual é o seu sofrimento. Não importa qual é a sua história. Deus quer mover sobre você nesse dia que se chama hoje. Que se chama hoje. Por isso eu estou terminando aqui. Jesus não se preocupa com as notícias naturais. Às vezes a gente recebe um diagnóstico, recebe uma situação, né? Algo que vem. E aí a gente pensa, acabou tudo. Acabou o meu mundo. Jesus conhece todas as coisas. No dia que eu ouvi, olha, esse cisto que foi tirado, ele já era um câncer, ele está envolto, ele vai, tá se transformando num câncer, daqui 40 dias a gente tem que fazer outra cirurgia para tirar tudo. Quando eu ouvi aquilo, você tem a sensação de que tudo treme debaixo dos seus pés. Mas aí você se lembra que você está na rocha. A rocha não treme. A rocha não treme. E aí você vai para aquele lugar e você vai orar. Você vai falar com Deus. Você vai buscar a presença de Deus. Você vai ouvir o que Deus tem para você. Qual é a sua palavra rema? Qual é a palavra do seu espírito? Qual é a palavra que Deus quer vivificar no seu coração? Nesse dia que se chama hoje. Na situação que você está vivendo. Eu me lembro muito bem, sabe, gente? Tinha a igreja toda orando, tinha um monte de gente me abençoando. Eu sou muito grato a Deus. Mas eu falava, Senhor, eu preciso de uma palavra sua. Uma palavra rema para a minha vida. Algo que o Senhor fala comigo. Algo que o teu Espírito fala comigo. Alguma coisa que eu não ouvi de ninguém, mas que eu ouvi da tua voz, da tua boca. Teve um dia que eu acordei com um versículo. Eu acordei aquele dia de manhã com aquela... Eu tive que procurar onde está. Jesus Cristo te dá saúde. Nem lembrava onde estava. Eu tive que procurar, está em Atos. E aquela foi a minha palavra rema. Eu peguei aquilo e comecei a orar. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo me dá saúde. Jesus Cristo é a minha saúde. Jesus Cristo é a minha vida. Jesus Cristo me dá saúde. Jesus Cristo me dá saúde. Essa foi a minha palavra rema. Qual é a sua? Que palavra Deus tem para você? Hoje Deus quer mover em cura no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Deus quer fazer isso nessa manhã.
Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ser sensível agora. O Senhor está aqui. Tem uma multidão. Mas é como se você estivesse lá no quarto. Talvez você se sinta como aquela menina. Senhor, levanta alguém para interceder por mim, porque eu não tenho forças nem para pedir ajuda, eu estou morrendo. Ou talvez você seja como aquela mulher que diz, eu vou correr atrás de Jesus. Meu Deus, eu não sei onde ele está, mas eu vou descobrir, eu vou lá. Eu vou me jogar nos pés dele, eu vou pegar o seu manto, eu vou dizer, fala comigo, me cura, Senhor. O que você vai fazer nessa manhã? Qual que é a sua atitude? Deus não te trouxe aqui para ser uma espectadora. Deus não te trouxe aqui para ficar olhando. Deus te trouxe aqui para mover no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Deus te trouxe aqui para ser curada por Ele.